Boa tarde. Então, hoje nós vamos refletir sobre o valor da imposição de mãos. A Bíblia registra muitos textos que falam sobre esse valor espiritual muito grande que o Senhor colocou nas nossas mãos. A Bíblia diz que a unção que desce do trono da graça, ela despedaça todo jugo. E olha só o que está em Timóteo. Paulo, quando escreve a Timóteo, seu companheiro de fé, de espiritualidade, no capítulo 2 ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, essa de levantar a mão, de impor mãos, é uma determinação bíblica. Essa imposição de mãos, ela transmite um valor espiritual. E olha só o que está em Josué 1,18. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito de Deus, e impõe a tua mão sobre ele. Então, olha só, Moisés passou a liderança para Josué. E no reino físico, houve um ato profético de impor mãos sobre Josué. E aquela liderança que estava em Moisés passou para Josué. E olha só, as mãos são veículos de transmissão de realidades espirituais. Não devemos nos esquecer disso, mas há um perigo nisso. Tanto do lado do bem quanto do lado do mal, as mãos, elas vão produzir algo do reino espiritual. Elas vão transmitir valores espirituais. Aqueles que não servem ao Deus verdadeiro, mas adoram deuses pagãos, eles também têm a prática de impor mãos. Eles manipulam ombro, manipulam cabeça. Eles pegam nos pés, para quê? Para quebrar uma ordem criadora de Deus e desencaminhar a pessoa, para passar valores espirituais da maldade, coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor. E olha só, o que está escrito em Levítico 16, versículo 21? E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. Olha só, na antiga aliança existia um ritual prefigurando Cristo, apontando para a obra redentora do Calvário, sobre a remissão dos pecados. E o sacerdote, ele tinha que impor as mãos no animal, como um símbolo de transferência das iniquidades do povo para aquele animal. E o animal era solto, ou era sacrificado, ou era morto. Olha só a importância do uso das mãos no reino do Espírito. Mas as mãos também servem para abençoar. Como está a sua capacidade de usar as suas mãos para impor as mãos no enfermo e ministrar a cura do Senhor? Como está a sua capacidade espiritual de crer que se você impor as mãos, a enfermidade deixa o corpo? Ou você pode passar uma bênção pelas mãos. Você pode pegar um óleo, como a Bíblia ensina, e ungir uma pessoa, ungir um ambiente, ungir um objeto. E olha só o que diz Gênesis 48. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés.
O que aconteceu nesse episódio? Jacó estava abençoando os filhos de José. O mais velho recebe a bênção da primogenitura, mas Jacó estava invertendo porque assim Deus havia determinado. Aquela imposição de mãos estava transmitindo um valor espiritual, uma bênção. E olha só, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Paulo colocava as mãos sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo de Deus. As mãos, elas servem para o serviço do reino. Mas não é o simplesmente colocar a mão. A vida de quem coloca a mão tem que estar sobre o altar, em jejum, em oração, para buscar o poder sobrenatural. Porque os dons, eles são dados não para mim. Eu posso ter um dom, posso não ser abençoada com aquele dom. Porque não foi ideia de Deus dotar o homem de exclusividade ou de isolamento. O papel é da igreja, de abençoar com os dons. Eu posso ter um dom e precisar de um outro que impõe a mão sobre mim para que eu receba uma cura, uma bênção, uma libertação. Então, olha só, Paulo impondo as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Como está o seu crescimento espiritual em termos de oração, de jejum, de leitura bíblica, para que a unção que desce do céu e quebra todo jugo venha sobre você e você seja um instrumento de impor mãos e transmitir valores espirituais? Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a mão sobre ele. O que foi passado aí? Liderança. E o que Paulo passou, transmitiu espiritualmente quando ele impôs as mãos? Dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. O que Jacó fez com os filhos de José? Abençoou. E olha só, o que diz também? E apresenta-o perante Eliasar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença dele, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Número 27, Deus dando as estratégias de como Moisés passaria o cajado dele para Josué, como Josué iria receber o comando de liderança do líder que foi mais usado por Deus para libertar o povo das escravatura do Egito, para tirar das mãos de Faraó, um homem manso, porém obediente. E olha só, toda a tua glória. No momento em que Moisés passou a mão sobre Josué, no comando de Deus, toda a glória que estava sobre Moisés para conduzir aquele grande povo naquela terra do Egito, tirar do Egito e passar até o deserto e chegar até a terra prometida, teria que ter a glória de Deus. Teria que uma glória ter sido revelada. E essa glória passou para Josué, para que ele desse continuidade à liderança daquele tão grande povo. E olha que não foi tão simples, porque havia obedientes ali, mas havia um povo de dura serviço, um povo em que duvidava até da liderança do próprio Moisés. Então, a reflexão para mim, para você hoje é: o que você tem feito das suas mãos? O que você tem feito com dor que Deus te deu? Você tem remido o seu tempo porque os dias são maus? Você tem entendido que o presente século é mau, assim como Paulo escreveu aos irmãos de Gálatas, assim como Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso e disse: olha, os dias são maus. Esse século não é bom. Buscai as coisas lá do alto.
Você tem buscado unção sobre as suas mãos, mas não basta só buscar a unção. Não adianta, não resolve. Eu tenho uma vida de oração, de jejum, se eu não me coloco a serviço. Se eu não vejo um parente na minha casa necessitando de uma imposição de mãos para receber uma cura, receber uma bênção, uma libertação, e não fazer. É um agir responsável que Deus cobra de mim e de você. Ele não nos quer parado, Ele nos quer em movimento. Ele nos quer colocando a serviço do reino tudo que Ele nos deu. Amém? Não vamos esquecer, as mãos foram nos dadas para impor e abençoar e emitir palavras de poder sobre a vida das pessoas de algum lugar. Amém? Até a próxima. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.